Tudo bem? Está vindo aí mais um vídeo do professor Olavo. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e apoiem nosso canal e apoiem o Brasil, apoiem principalmente nosso presidente. Forte abraço, até mais. Todas as linhas gerais do mundo de Maquiavel são todas falsificadas. Agora, nos detalhes ele é realista. Por exemplo, esses detalhes com relação ao procedimento do príncipe, ao modo de ação do príncipe, então as pessoas de fato faziam assim. As observações que ele faz, por exemplo, sobre a vida militar, vamos dizer que uma milícia popular é melhor para a defesa da República do que um exército mercenário, tudo isso é muito realista. Você tem uma série de detalhes realistas, né, colocados dentro de uma estrutura absolutamente fictícia, não apenas fictícia, mas invertida. Né? E, então, é claro que para você vender um projeto desse, você vai ter que mentir muito. E o próprio Maquiavel, numa carta a um amigo, ele confessa: eu nunca digo aquilo em que creio e não creio em nada do que eu digo. E se por acaso encontro alguma verdade, por pequenininha que seja, eu trato de escondê-la embaixo de tantas mentiras que ninguém consegue encontrá-la mais. Digo, olha, tanto que levou 4 séculos para a gente, mais 4, 5 séculos para a gente chegar a entender mais ou menos qual é o esquema do Maquiavel. Então, não é de espantar que, como esquema central, vamos dizer, ele é profundamente mentiroso, ele só poderá, vamos dizer, se expor e ganhar alguma credibilidade através, vamos dizer, de um tecido complexíssimo de mentiras e falsificações. Não é isso? Então, são essas mentiras e falsificações que desorientaram os leitores durante séculos. Por isso que um via Maquiavel de um jeito, outro via do outro, e no fim chegou o Clote e falou: não, isso é enigma que a gente nunca vai resolver. Por que não conseguiam resolver? Porque queriam extrair de dentro das obras de Maquiavel uma doutrina de Maquiavel. O que Maquiavel está propondo, afinal? Como é o estado dele? Né? É assim, é assado, ele é a favor do principado, é a favor da república, ele é democrata, ele é tirano, tá certo? Porque você vê que no Maquiavel você tem a apologia da democracia e tem a apologia da tirania igualzinho. Você tem a apologia do principado e tem a apologia da república, tá certo? Então, se vocês quiserem achar uma doutrina de Maquiavel, doutrina no sentido, vamos dizer, de um discurso lógico que tem as suas premissas, os seus fundamentos e tem as suas consequências, vocês não vão conseguir. E vão ficar cada vez mais confusos, porque o ponto de articulação dele não é de ordem doutrinal. É uma mentira. Uma mentira básica. Está compreendendo? E esta mentira, para ser camuflada, vem outras mentiras em cima, e outra, calçado no quê? Numa série de elementos, vamos dizer, verídicos, colhidos nos detalhes factuais. Está compreendendo? E nesses detalhes factuais, evidentemente, tem uma série de observações valiosíssimas. A coisa das milícias, por exemplo, Maquiavel disse e provou que a milícia é melhor para a defesa da República do que o exército mercenário, tá certo? Quer dizer, ele montou efetivamente a milícia em Florença. Né? Então, como o centro do negócio é uma mentira brutal, descomunal, quer dizer, mas é uma mentira de escala civilizacional. Quer dizer, não só é mentira historicamente falando, mas ela é mentira também considerada como proposta de futuro. Porque o Estado, não só o que Maquiavel está dizendo é mentira, mas o Estado dele será baseado na mentira. Porque será baseado no quê? Na religião considerada como fraude eficaz. Então nós vamos montar um Estado todinho baseado na fraude. Então, eu já estou expondo isso também mediante fraudes. Tá certo? E para fundamentar a minha fraude, eu vou contar uma história fraudulenta. E essas fraudes, elas vão sim, como diz ele, são montanhas de mentiras, tá certo? No qual, se existe algum grão de verdade, ele vai estar escondido lá dentro e ninguém vai achar. Tá certo? Então, a estrutura do pensamento de Maquiavel não é uma estrutura de uma doutrina. É a estrutura de uma utopia fraudulenta. Então, mas essa utopia fraudulenta só pode ser constituída, evidentemente, com elementos de verdade. Não é isso?
Então você vê que acontece no futuro do desenvolvimento das ideias políticas, acontecem algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, quando Maquiavel discute as vantagens do Principado e da República, ele chega à conclusão, muito sensata, aliás, de que o melhor regime, o mais estável, é o regime misto. Quer dizer, um regime no qual haja elementos de democracia, em que todos participam da política, e, por outro lado, elementos de aristocracia, quer dizer, com uma casta fundadora forte, autoconsciente, etc., etc., e também com elementos de monarquia, isso é, com um poder central que está na mão de um indivíduo. Tá certo? E se você pensa, fala, aonde foi realizado isso? Nos Estados Unidos. Esse é o modelo político americano. Só que foi realizado, vamos dizer, no sentido de Maquiavel, isso é, com uma religião meramente instrumental, não foi realizado com fortíssimos elementos de cristianismo dentro da estrutura do Estado. Que é o que, se você ler o Tocqueville, você vê que Tocqueville diz, olha, o segredo deste negócio aqui é que eles conseguiram juntar o modelo democrático moderno com o cristianismo. E por isso funcionou. Quer dizer, você vê que nos Estados Unidos a religião não está submetida ao Estado, como pretendia Maquiavel, ao contrário, totalmente independente. Mas, ao mesmo tempo, ela é um elemento inspirador do Estado. Dirá o Léo Strauss que, então, que os Estados Unidos foi o primeiro sistema concebido em direta oposição à proposta de Maquiavel. Mas tem uma oposição no conteúdo, mas na forma, na estrutura, é a que Maquiavel disse. Está entendendo? Então, aquilo que ele propõe como utopia anticristã é efetivamente construído como república cristã. Diga. Como na prática, que a religião cristã está inserida na estrutura do Estado americano? Ela não está inserida, bem, talvez o termo esteja errado, ela é a força inspiradora daquilo. Você pode dizer... Quer dizer, mas o cristianismo considerado, vamos dizer, não como religião organizada. Você não tem uma igreja estatal, aliás, ao contrário, dos elementos da Constituição, esta Assembleia não legislará sobre isso assim, assim. Tem uma série de coisas em que o Estado se autolimita. Quer dizer, exatamente o contrário de Maquiavel. Maquiavel, a religião é a religião romana, quer dizer, ela faz parte da estrutura do Estado e ela está submetida ao Estado. Nos Estados Unidos, ela é completamente independente enquanto organização, mas o sentido dos 10 mandamentos, da sacralidade da vida humana, etc., está embutido no espírito da Constituição. Princípios morais. Princípios morais cristãos orientam aquilo. E o curioso é você ver que nos Estados Unidos funciona mesmo. Nós estamos tão acostumados com esta sem vergonhice geral, que nós acreditamos que o mundo inteiro é assim, tá certo? Então, por exemplo, eu lembro quando deu aquele negócio do Clinton, que, escuta, você comeu a mulher, não comeu a mulher, tá, não? E os caras ficavam loucos da vida porque o sujeito mentiu, não é isso? Ou no tempo do Nixon, né? Quer dizer, você grampeou o telefone do cara ou não? Quer dizer, são coisas, no Brasil todo mundo grampeia o telefone de todo mundo e todo mundo come todo mundo e ninguém é estranho, então... A gente imagina que isso da parte dos americanos é hipocrisia, mas não é hipocrisia não, eles levam esse negócio inteiramente a sério. Mas, veja, esta ironia da história, quer dizer, o esquema formal da República de Maquiavel, que é a República Mista, foi realizado historicamente, tá certo? Mas não com uma igreja estatal, e não no sentido anticristão. Então, isso foi o único exemplo de aplicação. Outro exemplo de aplicação, não do Estado maquiavélico, mas do príncipe Maquiavel, foi Stalin. Stalin fez exatamente o que Maquiavel disse para fazer. E ele, de fato, conseguiu botar para fora um invasor estrangeiro. Tá certo? Então, podemos dizer que foi realizado em grande escala, mas no que deu? Isso que determinou uma quantidade de sofrimento absolutamente inimaginável, né? E, no fundo, se você pensa bem, o Estado comunista era o quê? Ele era uma fraude, quer dizer, ele era o Estado maquiavélico. Diria Antônio Gramsci que fracassou porque não soube usar a religião. Aboliu a religião em vez de utilizá-la.
Gramsci sempre disse isso: não se deve destruir a Igreja Católica, mas deve-se usar a sua estrutura, preenchendo-a do nosso conteúdo, que é exatamente o que faz a teologia da libertação. Mas, infelizmente, o Stalin não leu Maquiavel até o fim, né? Não tinha ninguém para avisá-lo desse. Não existia, infelizmente, não existia a teologia da libertação na época, né? Então, os dois elementos do Maquiavel precisaria, por um lado, o príncipe, por outro lado, a religião estatal, estavam aparecendo separadamente e não deu para fundir. Se fundir, talvez consiga fazer aí de fato a terceira Roma, e aí vai ser um Deus nos acuda. Mas é evidente que como a proposta dele é baseada numa mentira, e ela é em si mesma, não apenas, não se trata de ser imoral, antirreligiosa, demoníaca, mas é absolutamente inexequível, tá certo? É uma coisa que, se for vamos dizer, levada à prática, será uma coisa tão horrível, mas tão horrível, que não dá para você conceber, tá certo? Mas, para você ter uma ideia, você vê que ele aproveita, vamos dizer, do antigo epicurismo, um dos elementos que ele disse é que tirar do homem o temor dos deuses. Mas se tirar dele o temor dos deuses, ele não vai obedecer o Estado. Então você vai fazer uma espécie de, vamos dizer, fachada de temor dos deuses, que na verdade é temor de homens. Quer dizer, aí realiza a profecia budista, que o Buda diz que no fim dos tempos os homens seriam deuses uns para os outros. Então, de certo modo, né, você fica livre do temor dos deuses, mas não do temor dos governantes. Os governantes, por sua vez, também vivem no temor, porque a estrutura do Estado é soberana em relação aos seus componentes. Então, nenhum daqueles indivíduos pode ser divinizado pessoalmente, que já é outro erro do Estado. Tá certo? Quer dizer, somente a estrutura do Estado deve ser sacrossanta. E os seus ocupantes, eles devem estar permanentemente estar também sob o temor. De modo que, de tempos em tempos, é necessário sacrificar alguns elementos da casta governante. E até ele recomenda que de 10 em 10 anos se executem algumas pessoas, de preferência escolhidas entre os jovens promissores, quer dizer, os jovens da classe dominante. Você mata os caras o tempo para servir de exemplo. Né? Então, esse é o tipo de negócio onde ninguém se sentiria bem, estariam todos mal. Né? O governado está mal, o governante também está mal. Né? Então, caso você perguntar, mas por que nós vamos fazer isso? Essa proposta é absolutamente inaceitável, baseada em mentira, inaceitável. Então, bom, se é isso que você quer fazer, você não vai poder argumentar isso aí, vamos dizer, literalmente. Você vai ter que encobrir, de fato, com tanta mentira, uma mentira que vem da outra, mentira da outra, e não para mais. Então, por exemplo, ele explicará o sucesso, vamos dizer, do judaísmo e do cristianismo por um concurso de fatores, que seria a providência divina ou a fortuna, tá certo? Mas, por outro lado, quando se pergunta por que Moisés obteve sucesso, então ele diz, é muito simples, Maquiavel era um profeta armado, então ele mandou matar um montão de gente e ele obteve sucesso. Tá certo? E ele contrasta o exemplo de Maquiavel com um frade de Girolamo Savonarola que tentou, vamos dizer, moralizar a República de Florença e que fracassou. E Savonarola fracassou porque era um profeta desarmado. Então, os profetas armados dão certo. Os profetas armados têm sucesso e os profetas desarmados fracassam, como, por exemplo, respectivamente, Moisés e Savonarola. Mas isso acontece que... Como é que foi o fracasso de Savonarola? Savonarola era, vamos dizer, um monge que, vamos dizer, condenando os maus costumes da época, ele obteve um enorme sucesso popular e era, vamos dizer, a autoridade máxima em matéria de moral naquele lugar. Até que um dia um sujeito, vamos dizer, o desafiou, né, porque já estava adquirindo as dimensões de um profeta. Então o sujeito o desafiou e disse, olha, mas se você é um profeta mesmo, então é o seguinte, vamos atravessar o fogo. Se você não for queimado pelo fogo, a plateia aceita a sua condição de profeta. E se for queimado, provas que você é um charlatão. Tá certo? E eu sei que o Savonarola topou da boca para fora, mas chegou na hora e apresentou um substituto para entrar no fogo. Então, imediatamente ele foi desmoralizado. Então, Savonarola fracassou não porque fosse um profeta desarmado, mas porque não era um profeta de maneira alguma. Tá certo? E com relação a Moisés, nós temos o seguinte problema. E olha, se Moisés foi favorecido pela fortuna, tá certo?
isso é, pelo conjunto de fatores desconhecidos ou pela providência divina, então ele não pode ser o homem que, vamos dizer, que através da virtude e da força dobrou a fortuna. Mas se ele venceu porque estava armado, então venceu pela virtude e não pela fortuna. Então você vê que Moisés é o sujeito que, vamos dizer, combateu a fortuna, a qual no mesmo instante o ajudava. Fala, peraí, está errado este negócio. Então a história de Savonarola é mentirosa e a história de Moisés é mais mentirosa aí. Está entendendo? E a história de Savonarola também é mentirosa, né? Só que, para a gente pegar essa estrutura, bom, você precisa ler Maquiavel com muita atenção. Não dá para ler tudo de uma vez, você tem que ler de pouquinho e catando um pedaço aqui, outro pedaço lá, e você acaba vendo a articulação do conjunto. Bom, agora a gente tem que perguntar, como é que um sujeito desse exerceu uma influência tão grande? Ele exerceu por quê? Porque ninguém viu o conjunto. Pegava esses vários pontos, discutia a sua validade relativa, né, e reconstruía, vamos dizer, o Maquiavel à luz dos seus interesses do momento. Isso quer dizer, se o seu interesse era fundar uma ciência objetiva da sociedade, você criava o Maquiavel, que era um precursor da ciência objetiva da sociedade, e assim por diante. Se você queria fazer um mito soreliano, então Maquiavel era um homem do mito soreliano. E era mesmo, de algum modo, quer dizer, o Gramsci pegou a coisa direitinho, só faltou ele explicar qual é o conteúdo deste mito, tá certo? Mas quando você vai ver, vamos dizer, a estrutura do mundo de Antônio Gramsci, com o negócio da Revolução Cultural, é exatamente o estado maquiavélico no qual a cultura e a religião, tá certo, são elementos de propaganda e manipulação da massa, tá certo? Então, você vê que a primeira versão, quer dizer, a primeira reação da plateia estrangeira ao Maquiavel, que foi desse cardinal Paul, ela estava certa. Quer dizer, Maquiavel era um imoralista mesmo, mas só que não nesse sentido que você está pensando, mas num sentido infinitamente pior. Ele inventou uma civilização baseada na mentira, tá certo? Com um Estado baseado na mentira, e contou um monte de mentira para que as pessoas pensassem que ele estava fazendo outra coisa. Pensar que ele está fazendo o quê? Uma ciência objetiva da política, a construção do Estado Nacional Italiano, o Estado como obra de arte, etc, etc, porque você, quer dizer, todas essas interpretações fictícias de Maquiavel já estavam no próprio Maquiavel, quer dizer, ele já botou pista falsa o tempo todo. Entendeu? E, de fato, a coisa só se articula quando você pergunta, mas o que Maquiavel está querendo? Onde é que ele quer chegar? Ou seja, a articulação dele não é uma articulação doutrinal, que vai das premissas para as consequências. Quer dizer, é uma articulação de tipo prático. Tem um certo objetivo, e é este objetivo que ele que constitui a premissa do resto. Então você tem aí o que eu chamo de pseudoprofetismo, que é o sujeito inventar o futuro e depois ele reinterpreta o passado à luz do futuro que ele imaginou. Então ele inventa a terceira Roma, ele primeiro inventa, foi em duas etapas. Primeiro inventa o Estado Nacional Italiano a ser empreendido pelo príncipe. E segundo inventa a terceira Roma, que é a espécie de o Estado é uma nova, já não é apenas a Itália, mas é uma nova civilização, subentende, ele não diz isso, mas subentende a coisa de um nível de generalidade tão grande que entende que é um modelo universal, né? Ele concebe este modelo e toda a interpretação dele da história é baseada nisso. Então, é interpretação retroativa. Não só retroativa, como todinha falsificada em todos os seus componentes, exceto aqueles que possam ser destacados do conjunto e utilizados, vamos dizer, como análises pontuais de um tema ou do outro, como, por exemplo, a questão da milícia, a questão do governo misto, etc, etc. É claro que existe uma série de elementos ali que são até cientificamente valiosos. Quer dizer, existe o elemento de observação da realidade, existe um elemento de tentativa de generalização científica correta, só que tudo isso está inserido dentro de um edifício que é total, não só utópico, mas mentiroso na base, mentiroso na sua concepção, mentiroso na sua substância, se chegar a ser realizado, porque é baseado na mentira,
e mentiroso na sua estratégia expositiva. Tá certo? Bom, acontece que todo mundo que leu Maquiavel, estudou Maquiavel, entendeu partes, destacou alguma parte, mas acontece que aquela estrutura de fundo, mesmo que você não tenha captado conscientemente, uma vez que você leu, ela está em você. Não é isso? Quer dizer, a partir da hora que você... aí tem um efeito Otto Pützel. Otto Pützel é um psicólogo austríaco que descobriu o negócio do subliminar, né? Ele fazia um teste em que botar umas figuras com uns pontinhos, né? Projetavam os pontinhos e depois a pessoa tinha que lembrar as figuras formadas pelos pontinhos, tá certo? Mas no meio ele colocava alguns pontinhos que eram projetados na tela numa fração infinitesimal de segundo, de maneira que o indivíduo não a percebesse conscientemente. No dia seguinte, quando ele perguntava quais as figuras que você recordava, a pessoa recordava melhor estes que tinham sido projetados durante uma fração infinitesimal de segundo do que aquelas que o sujeito tinha visto realmente. Isto mostra que qualquer percepção que você tenha, tem os elementos que você captou claramente, conscientemente, e tem a figura de fundo que está lá e que você captou também, embora você não saiba. Está entendendo? Então, quando você lê Maquiavel, você está lendo as duas coisas. Quer dizer, você está lendo o Maquiavel que você compreende e tem toda a estrutura de fundo que você captou também, mas não no nível consciente. E você não fica com medo de ler isso? Hã? Você não fica com medo de ler isso? Para vomitar a comida, tem que ter a comida primeiro. Eu estou aqui vomitando, então... Faz um mal desgraçado ler tudo isso, mas... eu só leio as coisas se eu estou disposto a compreendê-la até o fim, por mais trabalho que isso me dê. Agora, fazer digestão inconsciente, não pode fazer. Hã? Então, é claro que isso aí eu não percebi sozinho, quer dizer, eu estou baseado em dois autores que já decifraram o negócio, foi o Strauss e a Vicky Sullivan. E eu acredito que alguma coisa... Vamos dizer, nenhum desses diz o que eu estou dizendo agora, é tudo mentira. A mentira é a estrutura básica daquilo. Eles não chegam a dizer isto, né? Mas eu não vejo como escapar dessa conclusão. Porque se o centro é a terceira Roma é mentirosa na sua substância, quando ela for construída, se for, ela será baseada na mentira. Ela é mentira no instante em que Maquiavel a expõe, ele a expõe através de uma estratégia de mentira, e ela é mentira no relato histórico, na teoria histórica em que ela se baseia, que é mentira na sua estrutura geral e mentira em cada um dos seus detalhes. O que ele diz a respeito do filósofo antigo é mentira, o que ele diz a respeito de Moisés é mentira, o que ele diz a respeito de Cristo é mentira, é só mentira. E mais ainda, ele fez o favor de declarar para você, é tudo mentira. E vamos dizer, a mente humana tem certas limitações. E uma delas é o problema do paradoxo do mentiroso. Se o mentiroso diz, eu sou um mentiroso, em que sentido você deve interpretar isto? Ele mentiu durante a sua vida inteira e está dizendo a verdade agora, ou ele está mentindo agora a respeito do resto da vida dele? Jamais saberemos. Entendeu? Então, as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Ou seja, ou Maquiavel disse a verdade e está mentindo contra si próprio agora, ou ele mentiu a sua vida inteira e agora ele está dizendo a verdade. Quase todas as interpretações feitas de Maquiavel até o século XX são baseadas na primeira hipótese. Maquiavel disse a verdade e agora ele está mentindo contra si mesmo por exagero, por força de expressão, etc, etc. Eu digo, se é um momento que a gente tem que... Vamos tentar a hipótese contrária. E se agora ele está dizendo a verdade? E se esta foi a única verdade mesmo que ele disse? Então, foi tudo mentira e apenas isto é verdade. Essa é a minha conclusão. Diga. Quando você comentou no começo do fato de ele não ter percebido que não continuaria como funcionário público, isso daí também indica que a mentira, ele vivia dentro dela, né? Claro, mas esse é o que eu chamo de paralaxe. Ele tinha uma compreensão a paralaxe cognitiva é isto, quer dizer, o indivíduo vive uma situação real que ele não pode confrontar com a sua construção teórica, porque se confrontar, cai.
Está entendendo? Quer dizer, qualquer generalização que você faça sobre a espécie humana te inclui. Se eu digo, por exemplo, o homem é um animal racional, bom, isso supõe que eu também seja um animal racional, senão não poderia emitir isso aqui, tá certo? Então, sempre que você faz uma teoria geral sobre a sociedade humana, você tem que estar incluído nela. Então, essa teoria geral deve poder ser ilustrada pela sua situação e a sua situação, por sua vez, servir como uma ferramenta interpretativa para o conjunto. Em certos casos, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você vê que a situação real do sujeito é exatamente o contrário da teoria que ele constrói. Isso eu chamo de paralaxe. Você tem vários elementos ali. Você tem a paralaxe cognitiva, que é isso aí. Quer dizer, a teoria de Maquiavel, o Estado italiano que ele concebe, o príncipe, só pode ser enunciado porque não será levado à prática. Porque se fosse levado à prática, a primeira cabeça a rolar seria do próprio Maquiavel. Está compreendendo? Então, vamos dizer, a teoria da boca para fora. Tá certo? E prova que é da boca para fora é que ele, mesmo com toda a esperteza que ele tenta reunir para expor os seus planos, ele não consegue perceber o óbvio a respeito da situação dele o tempo todo. Ele não percebe que o César Borgia não vai destronar o Papa coisíssima nenhuma. Ele não percebe que ele vai perder o emprego e se ferrar todo. E ele não percebe que depois, quando ele escreve o príncipe e os discursos, na esperança de lisonjear os governantes não vão estar nem ligando para ele. Porque no fim, ele parece que ele pega o emprego de volta, ainda perde de novo, e depois o posto de novo. Tudo por caridade, vai ficar um dó dele. E no fim, vamos dizer, vira o Papa. O Papa o contrata para escrever a história de Florença. E ele passa os últimos anos vivendo isso é um favor do Papa. O Papa também não percebeu nada, porque às vezes o príncipe foi editado com o imprimatur do Papa, a edição póstuma do príncipe. Quer dizer, o Papa também estava no mundo da Lua, entendeu? Então, estão todos no mundo da Lua. Quer dizer, essa época de espertalhões é uma época de idiotas, se você pensar bem. Então, querer ser muito espertinho, né, você acaba se ferrando. Né? E vamos dizer, essa esperteza maquiavélica, ela é uma esperteza, uma astúcia hipertrófica que não está à altura do ser humano. O ser humano não pode ser tão esperto assim. Então, ela só pode ser vivida como o sonho de um idiota. Um sujeito tão trouxa, que ele idealiza o maquiavelismo. Está entendendo? Então, a conclusão final sobre a filosofia política de Maquiavel é assim, é tudo mentira, exceto alguns detalhes históricos que, evidentemente, se não tiver nenhum detalhe verdadeiro, não dá para acreditar na mentira. Agora, acontece que as pessoas liam isso, foram lendo ao longo do tempo, e mesmo aqueles que se escandalizaram com o conteúdo só perceberam, vamos dizer, o aspecto mais exterior não da mentira, mas da imoralidade, na verdade, né? E outros que quiseram tirar ali algum elemento falioso, acabaram prestando atenção naqueles pedaços que eram parecidos com eles de algum modo e que, vamos dizer, respondiam às expectativas deles e construíram Maquiavel, vamos dizer, por assim dizer, à sua imagem e semelhança, né? Mas acontece que, e a estrutura profunda do pensamento de Maquiavel, que está nos dois livros, são apenas dois livros, ele escreveu algumas outras coisas que podem ser, vamos dizer, interessantes para reforçar isso aí, por exemplo, a peça A Mandrágora, né? A peça A Mandrágora é um sujeito que quer engravidar a mulher, não consegue, então ele inventa um jeito, trama um encontro entre ela e o amante, para o amante engravidá-la e tal, e quem faz isso é um frade, e no fim o frade ganha uma grana e sai todo mundo feliz. Então a mensagem da Mandrágora é a seguinte: então, neste mundo só os espertalhões aqui, né? É uma lei de Gerson antecipada. Esse é a Mandrágora. Mas vamos dizer, esse é o aspecto menor do imoralismo de Maquiavel. Foi este aspecto menor que o pessoal viu no início, né? Agora, a grande sacanagem, a grande mentira, né, eu acho que só começa a se aparecer depois do Leo Strauss, né? Leo Strauss e essa senhora Vicky Sullivan, que eu não sei quem é, mas é absolutamente brilhante. E ela que mostra como a ideia da terceira Roma é o verdadeiro princípio articulador
da visão histórica que ele tem e do seu projeto de Estado, do seu projeto de civilização. E a Terceira Roma é uma mentira, na sua substância, na sua exposição, na sua argumentação histórica e, em suma, em tudo. Tá certo? Então, acontece que essa estrutura profunda da mentira de Maquiavel, ela foi absorvida pelas pessoas, mas não conscientemente. Está entendendo? Então, eles pegam a verdade do Maquiavel, existem verdades ali, evidentemente, e ficam aquele fundo de mentira. Resultado, isto esculhambou com toda a filosofia política moderna. Está entendendo? Quer dizer, todos participam de algum modo do espírito da mentira. Entendeu? E até os melhores dentre eles participam disso. Por exemplo, Spinoza começa o seu tratado político dizendo quase a mesma coisa que Maquiavel, dizendo: os antigos tinham uma visão idealizada do ser humano, porque consideravam que as paixões eram a parte inferior e desprezível, etc, etc. Então, constituiu o homenzinho santinho. Eu digo, mas eu li Platão, li Aristóteles, não vejo nada disso. Ninguém fez isso. De quem você está falando, afinal de contas? Claro que na época de Maquiavel, e creio que ainda de Spinoza, existia um gênero literário que chamava O Espelho dos Príncipes. Então, eram uns livretinhos que mostravam como os príncipes, o príncipe perfeito deve se comportar de acordo com a moral cristã, etc. Mas é claro, você não vai poder julgar todo o pensamento político anterior a partir desse espelho dos príncipes. Quer dizer, é um gênero mais popular. Então, por que Maquiavel e Spinoza mentem sobre os seus antecessores? Então, o número de camaradas que a partir daí dizem, não, toda a filosofia política anterior estava errada, eu sou o primeirão, né? Quer dizer, é claro que é uma ilusão, não pode haver tantos primeiros assim. Maquiavel diz que ele é o primeiro, Hobbes diz que ele é o primeiro, e cada um, Karl Marx diz que ele é o primeiro, e todo mundo é sempre o primeirão. Eu digo, esse negócio nunca acaba de começar, porra. Entendeu? Então, a coisa da paralaxe cognitiva, quer dizer, uma situação existencial que não esclarece a construção teórica, e nem é esclarecida por ela, mas ao contrário, uma tampa a outra, outra tampa a uma, digo, isso vira um vício geral. Digo, todo esse negócio, começa então com Maquiavel. A obra do Maquiavel é a primeira construção moderna de amplas proporções do tempo triplo gnóstico? Não sei. Não é porque já é antecipado pelo próprio Joaquim de Flora, né? Sim, mas eu quero dizer, porque o Fiore ainda é uma versão muito... Não, esse esquema triplo, tem muita gente que copia isso, tá certo? E eu de fato não sei onde exatamente começa. A gente pode dizer que foi Maquiavel, mas não é este o ponto que interessa, entendeu? Eu acho que seria um grande erro você ver nisso aí um negócio de gnosticismo. Isso não é gnosticismo, isso é mentira pura e simples, isso é fraude. Está entendendo? Não, que Maquiavel se deixou infectar por ideias gnósticas e criou uma visão falsa do mundo. Não, o sujeito pode fazer isso de total boa fé. Mas não há boa fé nenhuma em Maquiavel. Ele é mais esperto que toda essa gente. Ele está consciente do que ele está fazendo. Agora, o fato é o seguinte, é que nele também existe a paralaxe. Quer dizer, não é um sujeito reduzido, vamos dizer, totalmente desprovido de poder, tá certo? Perde até o seu emprego de terceiro escalão, ele perde, está reduzido a total impotência, tá certo? Como fruto da sua imprevisão e da sua ingenuidade, por assim dizer, e que naturalmente no exílio começa a ter uma fantasia compensatória de uma maldade, de uma astúcia sem fim. Aí é o esquema do Alfred Adler, teoria da compensação, né? Quer dizer, a total impotência a que é reduzido Maquiavel, em função da ingenuidade, é compensada por uma fantasia de onipotência baseada na astúcia. Está entendendo? Fantasia que, por sua vez, pensando bem, no fundo será tão ingênua quanto a ingenuidade inicial. Por quê? Porque você verá que o esquema, vamos dizer, da república mista que ele inventa, só será realizada no fim proveito do cristianismo, no fim das contas. Que, se você for ver bem, vamos dizer, o único país do mundo, né, que ainda existe vamos dizer, algum espírito cristão na política é os Estados Unidos.
Ele só tem, vamos dizer, países que têm, vamos dizer, um aporte da religião tradicional na sua política, só tem dois, Estados Unidos e Israel. O resto acabou. O resto virou a república leiga, não é isso? Do Maquiavel. E estão todos caindo, quer dizer, estão todos caindo de joelho perante o Islã. Porque você acreditou em Maquiavel, o Islã pelo menos acreditou em alguma coisa mais substantiva. Então, entre, vamos dizer, uma república de papelão, né, baseada na autocontradição e na autodestruição, e uma outra civilização que vamos dizer, por brutal que pareça, ela tem algum fundamento no conhecimento da realidade, é claro que esta predomina. Então, por exemplo, bom, a Europa toda vai islamizar facilmente, porque eles não têm, eles caíram na treta de Maquiavel, eles não vão fazer a terceira Roma de jeito nenhum, tá entendendo? Ela vai cair perante esta força avassaladora do Islã. Então hoje você tem essas três, você tem um fundo judaico-cristão, Estados Unidos e Israel, você tem o mundo secularista, maquiavélico, que está caindo, e você tem o Islã crescendo.